Com certeza. Professor Romero, a gente pode falar, eu falei agora na abertura que o senhor, algumas vezes que eu já lhe ouvi falar sobre o Círio, eu li alguma coisa que o senhor escreveu, o senhor fala sempre dessas relações de afeto, dessa afetividade que essa festividade tem, que ela apresenta, né? Como é que exatamente se dá isso? Bom, o Círio, segundo Dalcídio Jurandir, numa definição assim genial, ele diz que é um carnaval devoto. É verdade. E isso sugere uma religiosidade lúdica, alegre, vibrante, vivida, prazerosa, né? A santa traz alegria e traz o sentimento de comunitas. Então, o Círio é tão grandioso, né? Você comparando com qualquer outra manifestação católica do calendário de Belém, o Círio tem uma supremacia estonteante. É verdade. Né? É uma coisa magnífica, exuberante, porque ele é, ao mesmo tempo, a maior manifestação de fervor religioso. Eu acompanho o Círio todo ano, não na corda que não tenho idade, mas no meio da multidão. Todo ano o senhor vai lá e acompanha. As pessoas lagrimam inúmeras vezes ao longo da procissão. Pobre, rico, jovem, velho, não católico, etc. É uma comoção linda. Então, ao mesmo tempo, o Círio é o alto do Círio, é o arraial do Pavulagem, é a festa da Chiquita e é o almoço do Círio. Então, o Círio é uma celebração do nós, porque a religiosidade do Círio não separa o crente do sagrado. Ele junta o crente ao sagrado. O crente do Círio se apodera do sagrado. A santa não é algo distante, é uma coisa íntima. Nasa, Nazinha, Nazarezinha, mãe da terra, mãezinha. Então ela cuida do ambiente. Né? Ela é como se fosse a mãe d'água católica, a mãe do rio, a mãe do mato, a mãe da floresta. E ela, ao mesmo tempo, é a mãe de Deus, a mãe do Cristo e que intermedia. Então, numa sociedade de padrinhos e de afilhados, Deus está muito longe nessa teologia nativa, étnica. Deus está muito longe, Deus é muito grande. Então, para chegar nele, eu preciso de alguém que me apresente, que me seja a minha madrinha, e a mãe é que leva a intercessão, a mediação. Agora, quando o senhor falou que faz essa relação que tem o crente e o sagrado, a gente ouve muito falar sobre o Círio, o profano e o sagrado. Sim. Quando o senhor diz o crente e o sagrado, o senhor quer dizer exatamente o quê? Eu quero dizer que a vivência do sagrado no Círio é de outro tipo. Tem um italiano chamado George Agamben que ele diz que a religiosidade pode se apoderar do sagrado e quebrar uma determinada teologia que coloca o sagrado como distante, inacessível ao humano. Então ele diz que as pessoas profanizam, tornam profano, mas não é no sentido de rejeitar o sagrado, mas de assimilar o sagrado como uma coisa sua. Por exemplo, quem manda na corda é o puxador da corda. O clero não tem controle sobre a corda, porque ali tem pessoas que se apoderam de um fervor de tal ordem que tem a sua própria lógica. É uma coisa comovedora. As pessoas se orgulham dos ferimentos nas mãos, do sacrifício dos pés, feridos, estourados. Mês de outubro em Belém do Pará, 1h da tarde, a temperatura do asfalto é uma coisa sofrida. E as pessoas, sobretudo jovens, surpreendentemente, eles mostram as feridas do sisal na mão, da quintura do solo no pé, com orgulho. É uma ferida que não dói. É uma ferida que é buscada. É um sacrifício que te engrandece. Sabe, o ferimento que não dói, o ferimento que gratifica. É essa a teologia. Então é preciso conhecer o Círio se colocando na perspectiva do Romero. Do devoto, daquele que está ali completamente à disposição da santa. Como o caboclo diz, eu estou aqui por conta da santa. Estou por conta da santa. Então tudo se sacraliza quando envolve o Círio. A festa da Chiquita é uma festa devassa?
mas ela só começa quando acaba a trasladação. A trasladação passa. A reverência santa está posta. O sagrado se mantém ali. O alto do Sírio é na sexta-feira. É um sagrado, né, que contagia. Qualquer coisa que tenha qualquer conexão com o Sírio se torna... Tudo é feito para santa. E eu observo que tudo é feito para transpassa, inclusive, religiões, porque não é só o católico que está ali. Certamente. Né? As pessoas todas participam. Acho que o Mangoni até pode falar, desculpa te interromper, Fábio, mas é bem isso, né, Mangoni? É uma festa que ultrapassa os limites da fé católica, né, da Igreja Católica. Ela não, hoje se poderia dizer, creio com tranquilidade, que ela não é algo sob o controle da Igreja Católica. É aquilo que se diz que é uma festa total, que ela envolve diferentes tradições religiosas, mas também diferentes concepções de mundo. Conversamos um pouco antes, onde todas as intenções, os sonhos do paraense se encontram no Sírio, por mais diversos que sejam, né? Então é interessante como ela consegue ter essa questão da agregação dos sonhos de todos. E agora ela começa a extrapolar, né? Ela começa a viajar para o Rio de Janeiro, verdade. E os turistas começam a se tornar romeiros, né? Eles vêm no primeiro momento por curiosidade e você encontra já aquele que está retornando não mais por curiosidade, mas por uma questão de peregrinação, por uma questão religiosa, né? É isso. Então, essa grandiosidade do Sírio. Então, quando o povo se apodera do Sírio, ele sacraliza tudo, o sagrado se apodera de tudo. Então, alguns perguntam assim, é uma festa afro-brasileira? Eu diria sim. É uma festa indígena? Sim. É uma festa que se come muito? Sim, porque é assim a festa tradicional africana e indígena. É uma festa. E comer junto é a celebração instituída pelo próprio Cristo, né? Comer junto. Então, o almoço do Sírio é uma santa ceia. Que tem hora para começar, depois que o Sírio termina. Mas que não para. Na minha casa termina à meia-noite, via de regra, o almoço do Sírio. Então é uma grande festa, uma celebração do nós. Tudo fica sagrado. Ninguém come filé com fritas, bife com frita no dia do Sírio. Tem uma comida ritual. O pato no tucupi e a maniçoba. As pessoas passam uma semana preparando a comida ritual. E a sobremesa é um açaizinho. Leva uma semana para ficar pronta, né? Quem aguentar ainda tem um açaí. Bem cuidada. Então é uma comida ritual. Então o Sírio tem esse poder fantástico. Por isso que é a maior festa religiosa. Porque ele contagia tudo com a sacralidade. Tudo vira sagrado. Tudo que estiver girando em torno do Sírio é sagrado. E vocês falavam assim, não é só católico. Claro que não é. Pensando aqui nos criadores do Alto do Sírio. Um é umbandista, a outra é judia. Né? As duas que criaram essa coisa bela que é o Alto do Sírio. A Margarete, né? E a Zélia Amador. Zélia Amador é líder do movimento negro. Margarete Refkalevski, que é filha de um judeu austríaco, não é? E professora nossa, trabalha com arte e tal. Então a grandiosidade do Sírio é que contagia tudo. Eu tenho vários amigos judeus militantes que se tornam devotos, acompanham o Sírio e comem carne de porco decorrente da comida sagrada do Sírio, que é a maniçoba. Então é isso a novidade do Sírio, a grande, né? Ele transcende tudo. Ele é a grande celebração do nós. Por isso, quando o Dalcídio disse é um carnaval devoto, todos os sociólogos, filósofos e antropólogos desistiram de definir o Sírio. É verdade. Havia uma disputa, ele liquidou o assunto. Quem disse que era um mar de gente, que é um mar de gente também? Quem falou? Ele. Foi o Dalcídio mar de também? Gente se arrastando, subindo a Avenida Nazaré. Que é outra definição, como fantástica. Como se fosse uma terça-feira gorda. Foi Dalcídio também, né? Não é? Como um carnaval devoto. Isso. O Belém do Grão-Pará, um livro que a UFPA publicou agora, uns 3, 4 anos atrás. E é uma definição maravilhosa. A literatura produz conceitos, a literatura interpreta o mundo. Ela, tanto quanto a ciência e a filosofia, ela produz conceito e interpreta o mundo. Então, o Dalcídio Jurandir
produziu a melhor definição do Depois sírio. disso é difícil, né, professor? Com duas Definir. palavras geniais. Acho que evoluiu para um tsunami já, porque não é mais um mar, é um tsunami de pessoas. Deixa eu aproveitar e mostrar essa foto aqui. Está acontecendo uma coisa que já é uma... Enquanto é um carnaval devoto, o Alto do Círio parece ser uma devoção carnavalesca. Sim. Né? Porque o que acontece? Nos últimos anos, nós começamos a perceber promessas dentro do Alto do Círio. Sim. Então, são promessas artísticas Exato. que acontecem. Então, as pessoas que participam, os artistas que participam, eles pagam promessas no Alto do Círio. Pois essa arte do Alto do Círio já é o sagrado. Você não tem controle mais, ele é mais sagrado do que artístico. E aí, nós falando dessas definições do Dalcídio Jurandir sobre o Círio, né? Mar de gente, tudo isso, essa foto que é deste livro que eu vou sortear hoje, e olha só, é bem isso, né? Essa foto, olha aí. Este é o mar de gente, Eu né? acho isso um tsunami. É impressionante, Coisa realmente. bela, né? Enorme. É muito bonito, olha só. E é maior que a Aparecida do Norte já, não? Com todos. Sempre foi. Sempre foi. A Né? Aparecida eles comemoram quando chegam 300 mil pessoas. Né? Nossa, O Alto já está chegando a 40, 50 mil pessoas. só o alto. Tá aqui, então, isso é uma das fotos desse livro que eu vou sortear hoje, e é um pouquinho disso que a gente está falando, dessa grande procissão do domingo, que é o ápice realmente da festa, porque é uma festa de 15 dias, né, na verdade, mas é óbvio que a procissão, a romaria do domingo é um momento, É a apoteose. a Temos apoteose, que né? ver a outra apoteose, que é a queima de fogos no último dia. Podemos falar da queima de fogos no último dia, aproveitando. Tem alguma coisa, Lara, do telespectador, que é a polêmica, né? Sobre Exatamente. Nós precisamos ajustar as contas com o IBAMA. José Antônio Neto, aqui da Nova Marambaia, ele pergunta qual a opinião do professor sobre a retirada dos fogos da praça, se isso iria contra a tradição do povo. Vai, eu acho uma coisa insuportável a atitude do IBAMA, inaceitável. A queima de fogos é a apoteose, a despedida da santa, que depois se despede de novo indo para o gentil. Então tem gente que faz promessa para pagar na hora dos fogos. É uma celebração secular, etc, etc. O IBAMA está padecendo de biologismo. O IBAMA, com essa postura, ele não sabe o que é meio ambiente. Ele está reduzindo o meio ambiente a uma real ou hipotética ameaça a uma espécie viva. É certo que pode perturbar mesmo, é certo que alguns periquitos podem morrer, mas os periquitos, eles são os anunciadores do Círio. Para o devoto do Círio, assim, os periquitos estão chegando em grandes revoadas. Então nós teremos um Círio farto, abundante, alegre, emocionante. Quanto maiores forem as revoadas do periquito, eles são os anunciadores do Círio. Eles são sacralizados. Então o Círio não é contra nem a natureza, muito menos os periquitos. Claro que biologicamente os periquitos devem vir pelo néctar das flores da samalmeira e pelos frutos da mangueira. Mas a interpretação religiosa é que eles são os anunciadores do Círio, os precursores do Círio. Então eles são muito bem-vindos. E o periquito, ele não é devorado, por isso ele é preservado. Ele não é aprisionado, a não ser excepcionalmente, então ele não corre risco de extinção. Eu acho que na Amazônia natureza e cultura se reproduzem, né? Como o açaí vira tudo, até cor de gente, vira até música para santa, né? O manto da santa tem a cor do açaí, como diz o padre. Então, é uma incompreensão. Todo ser vivo pode fornecer um estoque de saque, né? Os Estados Unidos fazem temporada de caça, a Inglaterra caça a raposa e tal. Então, o conceito de preservação ambiental não é assim, eu não posso cortar nenhuma árvore, eu não posso comer nenhum animal, não é assim. Há um estoque de saque que às vezes é até necessário para evitar a superpopulação. Então, o IBAMA está com um zelo biologista, uma incompreensão total. E eu achei até que a reação da sociedade foi muito suave. Eu imaginava que fosse uma reação mais furiosa. O IBAMA precisa rever o seu conceito de meio ambiente.
Eu espero que a justiça impeça, porque isso é como se fosse um etnocídio, né? Você vai proibindo as coisas a pretexto de, como o boto, né? O boto é usado para fins mágicos, a genitália do boto e da bota, e o globo ocular é usado para fins mágicos, para ter sucesso no amor. E tem gente, não pode pescar boto para esse fim. Então, na Amazônia, isso não pode ser feito. Mas, a professor, cultura é construída acha... a partir da natureza. Ela se funde e se confunde. Você não pode escolher ou a natureza ou a cultura. Que Mas aí também não existe o lado da prática de uma crueldade em relação ao animal? Essa questão da crueldade daria outro sem censura. Porque assim, tudo não que a gente matarás. Tá falando aqui, né? daria outro sem censura. Na lei de Deus, não matarás. Né? E tem a pena de morte no país mais avançado do mundo, mais tecnologizado e tal. Não matarás quem? Não se come sem eliminar uma vida, uma possibilidade. Mas eu sou vegetariano mesmo, mas o grãozinho de soja ia ser uma vida. Você, ao cozinhar, devorar, você eliminou uma vida. Né? Você eliminou uma vida. Eu só como alface. Pois é, quando você arranca o pezinho de alface, você eliminou. Então, infelizmente, nós temos que retirar fazer um certo saque contra a natureza. Né? Então, eu imagino assim, os homens se sacrificam na guerra, os homens se sacrificam na corda. Então, toda espécie paga o seu pedágio nessa história. Então, eu acho, sinceramente, como pessoa e como pessoa que estuda o assunto, há um equívoco no IBAMA, um biologismo tacanho. O meio ambiente há décadas que não é mais isso. Então, eu espero que a tempo isso seja Aí eu corrigido. levantaria uma questão. Não existe o risco de nós estarmos matando porque acreditamos que a Terra ainda é quadrada e o centro do universo? Porque se nós evoluímos, será que talvez isso não reflita uma evolução de valores? Não estou falando dos periquitos, mas do risco da gente começar a aceitar certas mortes que não são mais necessárias. Sim, sim. A coisa é assim. Você não pode tirar da natureza a sua capacidade de reprodução. Afora isso, não. Quer saber uma forma boa de você evitar a extinção? É criação em cativeiro, é domesticar as espécies. Na hora que você domestica, acabou a possibilidade de extinção. Né? Por exemplo, o pirarucu vai acabar, vai nada. Ele está sendo reproduzido em cativeiro e você pode repovoar. Claro que não é bom deixar que os estoques tradicionais sejam ameaçados. É preciso fazer o defeso. Isso que está sendo feito, ótimo, correto. Agora, a domesticação é uma via mais concreta, não é, de você evitar a extinção. Então, se avalia que tem 10 mil periquitos naquelas revoadas ali em torno do santuário. O ano passado eles fizeram a biópsia, a necrópsia em 8 periquitos que teriam morrido por susto ou por choque com os edifícios ou pelas explosões. Eu admito que as explosões matam. Se estiver próximo, claro. Mata gente, mata periquito, mata tudo. A questão também é essa, né? Se ano passado eles fizeram essa biópsia, por que desde o final do ano passado isso não está sendo pensado e discutido? Porque eu acho que o que acontece é não pensar o valor do que é a tradição dos fogos. Sim. E aí nós nos surpreendemos na véspera do Círio de que não vai ter os fogos. Pois então, e aí você não sabe o que são os fogos para uma procissão. Eu não posso pensar como biólogo, você como teatróloga, o Fábio como especialista em gastronomia. Nós temos que nos colocar nas posições um do outro, senão a gente não entende. Se desse para comer os periquitos, a gente aproveitava os que morreram. O que o Mongoni acha disso? É uma questão que carrega sua polêmica, mas tem uma questão de identidade. Eu acho que ilumina um pouco. Tempos atrás, foi em São Paulo, eles condenaram o movimento afro porque faziam sacrifício da galinha preta, né? E o pai de santo respondeu assim: tudo bem, nós não vamos sacrificar a galinha preta, vocês deixem de sacrificar a galinha para comer. Sim. Né? Então, na prática, ele mostrou o quê? Que aquilo que se tornou natural, ele é muito mais cruel do que aquilo que é ritual. Porque é algo que se tornou natural. Quantos frangos se mata por dia no Brasil? Aos milhões. E por que é que, de repente, se vai condenar o movimento afro? Porque em alguns rituais há o sacrifício de algum animal, né? Então, realmente, tem um lado, acho interessante, que começa a se ter sempre uma maior valorização da vida, independente de qualquer esfera esteja. Acho que isso é interessante. Mas tem um outro lado, que é essa relação cultura, natureza, identidade, que ela tem que ser vista, acho, com mais cautela também. Porque, de fato, acho que romper com uma identidade
de alguém que não é porque vem a tempo tenha que continuar fazendo. Mas acho que tem que ser algo mais trabalhado, até para que não seja aquele corte, como a Cláudia dizia, na véspera do Sírio, né? Que daí fica complicado. Acho que toda a cultura ela é produzida, né? Mas não dá para inventar uma cultura de um dia para outro, né? Eu acho que essa polêmica remonta, inclusive, às touradas. Porque se levanta muitas polêmicas sobre os touros que são lá na Espanha, aquele problema todo. Nós são periquitos, mas também são vidas e a gente precisa saber fazer a transição. Eu acho que aqui tudo se decide assim muito de última hora, tudo em cima. Não há um planejamento, porque as pessoas precisam de assimilar certas mudanças. Não foi do dia para a noite que a gente começou a entender que a Terra era redonda. Né? Precisou muito estudo, muita mudança. A Lara está sinalizando ali para mim que tem muita participação. Vamos dar um espacinho então para o telespectador. Então, vamos lá. A Valéria Cunha, ela diz o seguinte, ela diz que o Sírio não é tão somente uma festa religiosa católica, ela é do paraense. Ela diz que ela é espírita e tem maior respeito por Maria, mãe de Jesus. Que nós já dissemos aqui. Que o Sírio é pura energia, né? A Graça Araújo, do Marco, quer elogiar o programa pela Semana do Sírio e parabenizar especialmente o professor Romero Chimenez. Ficou emocionada pela forma como ele falou do Sírio. A Lindalva Lima, de Ananindeua, diz que o IBAMA está contra os fogos no encerramento do Sírio, mas não fiscalizou os fogos que os políticos soltaram no último domingo, que prejudicou tantos pássaros. Amor lembrando. E a Marielle Alves, aqui de São Brás, diz que o IBAMA deveria se preocupar mais com os periquitos que sofrem todos os dias com os barulhos da cidade. E o Otávio Pessoa diz, Renata, eu não sei quem definiu o Sírio de Nazaré como um mar de gente, mas certamente tinha um espírito poético. E para a gente finalizar, a Luzia Almeida ela pergunta qual a origem da palavra sírio, é o que ela quer saber. Professores. O sírio é o grande paradoxo, né? Eu sou gaúcho, daí o sírio, dentro do contexto... A palavra, né? A palavra sírio é cereus, que é uma vela grande, que ela é usada na vigília da Páscoa. Isso. Portanto, o sírio tem sentido de noite, né? E aqui a semântica, ela fez com que o paraense dissesse que sírio não é mais isso. Sírio é a procissão. Então vejam que é interessante, até porque na origem a procissão se dá à noite, se vai com as velas. Mas à noite se chama transladação, né? O sírio é no domingo, que é de dia, né? Então no fundo se faz uma transposição da palavra que na origem é cereus, é vela, é uma vela grande. Particularmente a vela grande do sírio. Cereus sírio, né? Exatamente. Né? Que é aquela vela grande. Que é acendida na véspera da Páscoa, na vigília pascal, no sábado para o domingo, né? O sinal da ressurreição. Mas aqui ela extrapola essa questão e se torna exatamente sinônimo de procissão e que ganha em todo o Pará, toda festa se chama sírio. Né? Surgiu uma curiosidade, já que nós invertemos, porque a Páscoa no hemisfério norte cairia no primeiro semestre, aqui ela cairia no segundo, não? É um grande problema de calendário, né? Porque na prática, no hemisfério norte, a Páscoa ela se dá exatamente como a primavera. Por isso o sentido da origem da vida e tudo mais, né? Mas aqui a Páscoa, e aqui tem norte e sul, né? No sul estaria no inverno, né? Ele estaria ali entrando no outono. E aqui nós, como não temos nem inverno nem primavera, né? Nós temos, fica deslocado. Então, na prática, a festa da Páscoa, por uma questão climática, ela perde um elemento simbólico central, que é a questão exatamente da primavera, da origem da vida, do fim do inverno, do fim das trevas para o início da luz. É, né? O fim do verão e o outono, né? Na verdade, se você for considerar, para nós é a primavera. Né? Então, estaria certo, o sírio, Páscoa e outubro. Se for no segundo semestre, seria no outono, né? Mas para nós é na primavera. Fundo é isso. Todo costume que viaja, ele se transfigura, né? Você que é gastrônomo, a pizza paraense é com pimenta de cheiro, jambu e camarãozinho seco do Rio. Mas eu achei interessante, porque eu acho que sincroniza, não? Se nós invertêssemos o início da primavera aqui seria mais ou menos em outubro, não? Quando daria? Porque julho é inverno, agosto, setembro
Seria em setembro, né? No Brasil. Não, a nossa primavera aqui... É. Não, a nossa primavera aqui tem que ser no primeiro semestre, em maio, porque o nosso verão é em julho, tem que ser antes. Não é isso? Não, mas eu tô falando com o Sul, porque a gente ainda tem o drama, que a gente tá no Equador. É agora a primavera, né? Tem No uma sul é geografia agora. étnica e tem É uma agora. geografia astronômica. De qual vocês Olha estão só a falando? loucura. Está na Mas primavera. vamos lá, vamos voltar ao assunto do nosso O sul Sírio. está na primavera. Nós estamos no outono, né? Próximo do nosso inverno. É a Seria Páscoa isso. do Sul Não é aqui. isso? Agora as estações, depois das estações. Depois que nós das estações, temos, a gente Lara. tem aqui uma última participação, a Manuela Porto. Ela diz que é bem polêmica essa questão dos fogos, mas apesar de achar lindo o efeito, ela ainda prefere que os periquitos fiquem vivos. Caramba. É isso, Renata. É isso que nós temos. Eu falei aqui antes de chamar o intervalo, que eu já vou chamar, mas eu disse aqui outro dia que é engraçado como as coisas vão se transformando, né? É interessante, porque é óbvio que tudo se transforma, né? Afinal de contas. E antes, eu morei quase metade da minha vida ali próximo da Igreja de Nazaré. E eu falei isso aqui, que esperar os fogos no final da festa era um negócio que a gente esperava assim, ansioso, fazia parte mesmo. Olha, vamos ver os fogos do encerramento da festa. E o barulho, tudo que circula ali, né? Todo aquele entorno da festa de Nazaré, até a sujeira, digamos assim, enfim, tudo aquilo era vivido com mais naturalidade. Como o mundo foi se transformando, né? E hoje se dá muito mais atenção à questão do meio ambiente, que é muito louvável e tudo isso, aí vem essas propostas, né? Esses outros entendimentos. Aí o periquito morre, já também falam muito do barulho como é que chama daqueles cantos que ficam ali no CAN, que tem aqueles shows, né? Eles dão os nomes para isso. É o Círio musical, né? Antes era muito bonito ficar ouvindo ali, hoje as pessoas já reclamam que faz muito barulho, que incomoda. Então as coisas vão mudando. O meu receio disso é que acaba interferindo, por exemplo, nos fogos lá da trasladação. Já pensou sem as fogos? E do Círio também, no dia do Círio, que aqueles fogos ali a minha memória está fraquíssima. Como é? Aquele principal, os estivadores. A questão do barulho é a seguinte, o foguete é um aplauso para a Que aí qualquer hora santa. podem reclamar disso É também. um aplauso da santa. O barulho também, assim, tem aquele barulho que me agrada e tem o barulho que eu repudio. Se eu sou um devoto do Círio, aqueles barulhos são aplauso para santo, pois são uma coisa sagrada, bela, maravilhosa. Eu estava ali na feira de Santa Luzia, há uma semana e pouco atrás, e vinha uma mini procissão da santa, com carro-sombra em alto, e hinos alto e tal. E uma pessoa na ponta da calçada dizia assim, isso não vai perturbar os doentes da Santa Casa, as pessoas enfermas? Aí um grupo de senhores disse, pelo contrário, esses hinos vão curar essas pessoas, vão trazer ânimo, eles vão se animar e vão se curar. Então essa história do barulho é assim, lá em Salinas, no Atalaia, é assim, quando toca o brega, os bem-nascidos ficam irritados e chamam a polícia. Se tocar Djavan ou Chico Buarque, eles vão para perto ouvir com bastante contrição. Cada um aceita o seu barulho. Bem observado, professor. Mas o som está passando das 10 da noite? Porque o problema, eu acho que é o horário. Tem lei, né? Não pode fazer barulho depois das 10. Mas Os decibéis são controlados. São acho que controlados. Os fogos poderiam reduzir os decibéis. Uma proposta. Enfim, não pode, mas não... sei lá. E é bem polêmico esse assunto. Esse é muito. Tem muita coisa aqui. E essas coisas vão se transformando, o que era ingênuo, o que era delicioso, o que era visto até com uma certa ingenuidade, vai se transformando Porque o num mundo problema, se fragmenta, e você começa a ver o mundo por um ângulo particular. Nós temos uma consciência fragmentada. Eu sou ambientalista, então eu penso que o mundo é uma lógica biologista, não é? Só sobrevive se culturalmente for consumido, tiver interesse, etc. O pato não pode ser de cativeiro para ficar gostoso. Você não pode ficar... Olha a polêmica do cativeiro. A gente vai conversar no outro bloco. O pato de cativeiro não é gostoso. Não, o ideal é que os animais não é gostoso. O pato de quintal é melhor. O ideal é que os animais vivessem na natureza e, enfim, né? A gente precisa equilibrar essa relação. Né? Mas aí teríamos que caçá-los a bala, senão seríamos nós ou eles. Como nós já exterminamos um bocado, e como eu disse o professor Romero, faz parte desse processo, então